Eu sou o Sidmir Moreno e hoje começamos uma série de entrevistas para a nossa aba de saúde. Então nós vamos entrevistar médicos especialistas. Serão 12 especialidades diferentes, começando por um imunologista, algo que é tão importante para a nossa saúde. Às vezes nós pensamos em vários fatores, mas não pensamos na imunidade. A imunidade é usada para combater qualquer tipo de doença. Então, conosco hoje, o Dr. Flávio. Flávio, por favor, se apresente, né? Quantos anos de profissão, nome completo e toda a experiência que o senhor tem na área, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e é uma forma também de contribuir com a humanidade que o Sidmir proporciona para vocês que ouvem e assistem. Então, gratidão. Eu sou Flávio Raimundo Ferreira, eu sou médico há 24 anos e a minha formação em imunologia foi na Unesp de Botucatu, né? Eu já sou formado há 20 anos em imunologia e também eu gosto muito de saúde integrativa, então caso essas áreas, né? E eu trago uma definição diferente para a imunidade. Imunidade é proteção e equilíbrio. Todo mundo pensa na imunidade como um combate, como ele falou, como defesa, é também. Mas o que é interessante, a imunidade ela é diretamente ligada à parte hormonal e diretamente ligada à parte cerebral. Então, por exemplo, quando uma pessoa passa por um estresse muito grande, ela tem herpes. Então, isso é o que todo mundo fala. Mas, convertendo isso em linguagem científica e bem fácil para vocês, o que aconteceu? O pensamento, que é uma atividade elétrica, né? Aquela pessoa pensou em alguma coisa que deixou, ouviu alguma coisa que deixou estressada, ele se converte em sentimento, ou seja, em moléculas, em neuropeptídeos. E aí, isso vai mexer com um hormônio chamado adrenalina, que é o hormônio do estresse. E a adrenalina vai lá no baço, contrai o baço e diminui a fabricação de anticorpos. Isso diminui a sinalização para os glóbulos brancos, abaixa a imunidade, aí parece a herpes. Ou seja, o verbo se fez carne. O que você pensou se transformou em matéria, em neuropeptídeo, converteu em hormônio, mexeu com as células brancas, baixou a imunidade. E o contrário também. Por exemplo, fatores físicos podem alterar o comportamento. Então, se entra o micróbio em você, você vai fazer febre. E a febre, por uma cascata hormonal, imunológica e metabólica, faz com que você se isole. Então você tem vontade de se isolar. Isso é um mecanismo protecional dos animais primitivos. O doente se afastar do bando até para se recuperar. Ou seja, essa alteração de comportamento foi física, não emocional. Então é muito importante entender a importância da imunidade, não só na questão de defesa do organismo, mas de equilíbrio. Não é? Porque eu sempre costumo dizer, você pode viver sem um braço, sem uma perna, sem um olho, mas sem imunidade, como diz o outro, você não vive. Né? Então é muito importante a gente ter essa questão, essa noção, né, de que imunidade é sim proteção e equilíbrio. Sim. Né? Eu tenho bem claro isso para mim, até porque nós já conversamos antes, eu tenho um jornal no bairro e o senhor fez uma matéria para nós na época. Eu recentemente passei por uma cirurgia na base do crânio e eu, ali dentro do hospital, enquanto estava me recuperando da cirurgia, eu estava preocupado, né, com outros fatores, porque dentro de um hospital, aí vem uma preocupação, a nossa imunidade pode baixar por esse fator emocional, né? E eu falei, poxa, será que aqui eu estou suscetível a, de repente, outros fatores externos e tudo isso foi acarretando. Eu não vi a hora de ter alta. Eu perguntava, doutor, eu quero ter alta. Mas, enfim, vamos detalhar aqui alguns pontos, né? Eu separei aqui algumas perguntas. Como disse o senhor já deu uma breve explicação dizendo o que é o sistema imunológico. E quais são os prejuízos causados pela baixa ou até pela alta imunidade, né? Porque ambos são... nós temos que ter uma imunidade equilibrada, foi a palavra que o senhor usou, equilíbrio. Então nós temos a baixa imunidade ou a alta imunidade, que também pode causar prejuízo. Na verdade, eu faço uma brincadeira, eu falo que imunidade é igual sogra. Não pode morar em Miami nem ser vizinha. Né? Então ela tem que ter um equilíbrio. Ou igual feijoada, não pode ter sal de mais ou sal de menos. A questão é que a imunidade ela tem que ter um centro de equilíbrio. Se ela falha
nós temos as imunodeficiências ou as baixas imunidades. E se ela exagera, nós temos as hiperreações, que são as alergias e as doenças autoimunes. Por exemplo, um vitiligo não é uma baixa imunidade, é um exagero. Os seus anticorpos, as suas células destroem demais. Né? Então, isso é muito importante. Na verdade, até na questão do Covid, é mais fácil as pessoas morrerem de exagero de imunidade do que de falha. Poxa. Por exemplo, se vocês analisarem, é difícil criança morrer de Covid, é difícil morador de rua morrer de Covid, gente com câncer morrer de Covid, você quase não ouve falar. Porque eles estão com a imunidade baixa. Agora, as pessoas que estão altamente inflamadas, né, por uma série de pressões, pressão alta, enfim e tal, tem uma predisposição maior a fazer tempestade inflamatória, que é o que mata no Covid. Isso é um exemplo que eu dei do Covid, mas enfim. Qualquer situação, a imunidade ela tem que estar equilibrada. Outro exemplo, se a pessoa come um camarão e tem uma reação alérgica, até anafilática, a imunidade não falhou, ela exagerou. Então é interessante isso, porque o tratamento da pessoa vai de acordo com como ela funciona, não de como ela parece. E às vezes uma situação que é igual, ela tem causas opostas. Vou dar um exemplo. A pessoa tem uma micose, sei lá, na axila ou na virilha que nunca sara. Ali ela pode ter duas coisas opostas. Ou ela tem baixa imunidade e o fungo cresce à vontade, ou ela tem alergia do fungo e ela inflama demais. Tá. Ou seja, o combate é excessivo. Excessivo. O tratamento é o oposto. Se a pessoa tem a baixa imunidade, você tem que estimular. Se ela é exagerada, você tem que modular. É bem interessante essa questão. Bem interessante mesmo. Enfim, vamos citar algumas doenças autoimunes, né, que seria a hiperimunidade. Vamos... Primeiro, a diabetes. A diabetes, a pessoa cria anticorpos contra o próprio pâncreas. Tá? Então, é um exemplo assim, bem polêmico de doença autoimune. Não são todos os médicos que concordam, mas eu acredito nisso. Tireoidite autoimune. Né? É quando a pessoa tem um exagero de anticorpos contra a própria tireoide. Ou seja, o hipertireoidismo. É isso? Não. Hipertireoidismo, hiper é com relação aos hormônios. Tá. Eu estou falando de anticorpos. Então é interessante que muitas vezes a manifestação de uma tireoidite autoimune, que é de Hashimoto, pode ser uma urticária. Então o paciente aparece para mim com uma cara de alergia, mas não é. Né? Eu falo que são as doenças Denorex, parece, mas não é. Quem tem mais de 40 entende o que eu estou falando. Bom, então, o que acontece? Lúpus, esclerose. Tá? Todas doenças autoimunes. E são exageros da imunidade. Psoríase. Sim. Muitas pessoas têm psoríase, né? São exageros da imunidade. Distrofias musculares, muitas vezes. Então, tudo aquilo que atacar você mesmo é uma doença autoimune, no contexto geral. E as alergias, que não são doenças autoimunes, mas também são exageros da imunidade. Rinite, asma, dermatite, urticária, dermatite atópica, enfim. E os casamentos disso. Então, tem pessoa que tem alergia com doença autoimune. Tem pessoa que tem, por exemplo, câncer com doença autoimune. Então, ele tem um pé na baixa imunidade e um pé na hiperimunidade. Então, é interessante descobrir, isso é relativamente fácil para o imunologista, porque através de alguns exames simples, inclusive, a gente consegue saber como aquela pessoa funciona. E sabe o que é legal disso? O tratamento é dinâmico, ou seja, não é assim, prescrever uma fórmula para o ano inteiro. De acordo com a evolução do paciente, você molda Você vai dosando. Sim. Vai dosando. E eu, no meu caso, como eu gosto muito de saúde integrativa, eu uso muito pouca medicação. Vou dar um exemplo. Eu trabalho muito com vitamina D em altas doses. Depois, a vitamina D, se vocês forem estudar, ela é altamente imunorreguladora. Então, onde você está falhando na imunidade, ela estimula. Onde você está exagerando, ela freia. É lógico, tem que saber prescrever, isso não é de qualquer maneira. Né? Sim. Mas isso é um exemplo que eu dei. Isso é conhecimento, né? Isso não é para qualquer um. Você estudou para isso e se aprofundou. Porque estudar é uma coisa, agora você se aprofundar, você foi buscar ali o conhecimento total naquelas situações para que pudesse nos oferecer aí não vou dizer um tratamento, mas sim um estilo de vida, eu acho que seria a palavra correta. Na verdade, hoje eu estou muito mais na promoção da saúde do que no cuidado da doença. Vou dar um exemplo. A pessoa faz esporte, toma suplementação, gasta uma fortuna com suplementos, mas tem uma alergia alimentar.
Então, ela não vai conseguir absorver aquilo que ela está se propondo a... Então, uma hipertrofia muscular vai ser prejudicada, um emagrecimento vai ser prejudicado, porque a pessoa tem uma questão imunológica. Sim, sim. Talvez a doença imunológica, ou ligada à imunidade, que mais causou espanto e medo foi a AIDS, né? O HIV é a síndrome da imunodeficiência adquirida. É isso? Eu falei correto? Falou. E muitas pessoas, a pessoa morreu. Não, a pessoa não morria de AIDS. Ela morria de uma outra doença porque a imunidade dela era baixa. É isso? E agora quero ser bem polêmico, né? Esse termo SIDA, né? AIDS. A AIDS é Acquired Immune Deficiency Syndrome, ou em português SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Todo mundo associa o HIV. Não necessariamente. Um câncer pode ser uma AIDS. Você tem uma síndrome da imunodeficiência adquirida por uma quimioterapia. Então, o termo AIDS ele é muito genérico na questão que tudo que é adquirido e dá imunodeficiência é uma AIDS. Assim, no ponto de vista. É uma síndrome de imunodeficiência. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Isso é uma síndrome. Então, síndrome de imunodeficiência adquirida. Tá? Isso Ou seja, o HIV é só mais um. O HIV aquele mais famoso e mais temeroso, porque... E isso é bastante polêmico, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, por que não tem uma vacina para AIDS? Né? Então fica essa questão, não vou ser polêmico aqui com as minhas questões médicas e as pessoais, que são bem divergentes. Porém, com relação às situações atuais. Não tem vacina, mas eu vejo que hoje ela causa bem menos espanto. Sim. Né? É justamente pelo equilíbrio imunológico. É justamente isso. O que segura a onda... Acharam um ponto de equilíbrio para aquele portador do vírus HIV. Isso, com o atual coquetel, enfim, tal. Né? Então, assim, mas na verdade, o que acontece? Quando você tem uma bactéria, um vírus, e você dá um antibiótico, você enfraquece o micróbio, mas quem executa é a imunidade. Quando a pessoa faz quimioterapia, enfraquece a célula cancerosa, mas quem executa é a imunidade. Então é importante entender esse conceito. Sim, o mecanismo. O mecanismo. Perfeito. Entendo. E, enfim, nós temos que conhecer, né, todo esse mecanismo para que também possamos nos ajudar. Né? Perfeitamente. Tá. Qual a importância de uma... Vamos falar agora de uma boa alimentação, o senhor falou de atividade física e de outros fatores que são importantes para que a gente possa manter a nossa imunidade equilibrada. A imunidade tem 4 pilares. Sim. São bem básicos. Alimentação adequada, exercício físico moderado, sono adequado e gerenciamento do estresse. Então vamos lá. Alimentação adequada, eu sou praticante e indico a nutrigenética, que é a dieta do tipo sanguíneo. A meu ver, é a melhor dieta que existe, porque você não passa fome. O que é compatível com o teu sangue, você pode comer. Então a gente já tem uma regulação, uma ferramenta importantíssima. Segundo, exercício físico moderado. O exercício físico moderado, ele promove uma atividade da imunidade pró-inflamatória, ou seja, você vai inflamar, mas quando você inflama pouquinho, cresce a sua imunidade. O exercício físico intenso, a resposta é anti-inflamatória, abaixa a imunidade. Abaixa a imunidade. Sim, por isso que os atletas às vezes têm febre em competição. Tá? Você está exigindo demais do seu corpo. E a resposta a essa exigência ela é anti-inflamatória. Tá? Comprovando isso, eu tenho amigos que foram atletas de alta performance. Sim. Certo? O cara chega numa certa idade, aí 50 anos, o cara está bem debilitado, alguns engordam demais, outros já estão todos tortos, né? Depende do esporte que praticavam. Né? Jogador de futebol principalmente, você vê o cara todo cheio de... Tudo que é muito intenso, tudo que é muito intenso, né? Exato. Ou seja, ele exigiu do corpo demais, né? Só que a conta chega, e quando chega bem mais cedo para nós que temos aí uma vida, uma atividade física moderada. Outra questão é o sono. Vocês sabem que o anabolismo, a construção de tecidos, ocorre durante o sono? Então, sabia. Quem malha na academia acha que é na academia que o músculo cresce. Não é. É no sono. Então, o sono ele tem uma cascata de reparação tecidual muito grande. O sono é reparador em todos os sentidos, inclusive tecido cerebral, tecido intestinal. Por isso que o ideal é você comer e dormir depois de 4 horas que você comeu, para que o teu sangue ele esteja sendo utilizado
para reparação, não para digestão. Olha que interessante isso. Ou seja, você vai. Os pais costumavam dizer, vai dormir de barriga cheia, isso vai te fazer mal, vai ter pesadelo e tal. Por quê? É uma sabedoria dessa, né? Popular. E o hormônio melatonina. O hormônio melatonina, ele melhora a imunidade. Olha que interessante. Só que o pessoal toma errado, gente. O pessoal toma suplemento de melatonina. A melatonina só funciona em 2 situações. Ou no escuro pleno, ou no espectro de luz vermelha. Tá? Então eu vejo lá, a pessoa vai dormir, tem uma luzinha acesa, o ar-condicionado está azul, não sei o quê. Não vai funcionar, não vai dormir. Entendeu? É importante isso. E o último e mais importante, que é o gerenciamento do estresse, que é o equilíbrio. Né? A gente vê isso até na Bíblia, quando Jesus vira para aquela mulher e fala assim para ela, vai, não peques mais. Ele não está falando de sexo, ele está falando de pensamento intrusivo, loop de pensamentos repetitivos, que deixava aquela mulher estressada. E o estresse eleva o hormônio cortisol, abaixa a imunidade. Eu costumo brincar, você quer engravidar um homem, estressa ele. Né? Porque o que acontece? Na gravidez, a imunidade tem que baixar, senão a mulher expulsa o nenê. Isso é fisiológico, é da natureza. Agora, quando isso acontece devido à elevação do hormônio cortisol. Se o hormônio cortisol fica elevado muito alto e por longo tempo, se instalam as doenças crônico-degenerativas. Entendeu? Então, por isso que na sociedade moderna, nesse estilo. E outra coisa, se você não gerencia o estresse, como é que você dorme? Como é que você come? Como é que você malha estressado? Impossível. Então, ou seja, os 4 pilares serão não, mas o estresse é quem o estresse vai mandar em todos eles. Perfeitamente. Por causa dos hormônios que ele libera. Então, quando eu coloco isso de uma forma muito simplista, mas é a forma real, é assim que funciona. Né? Então, eu percebo isso e procuro trazer isso para as pessoas. Quando as pessoas vão lá no meu consultório, elas são olhadas como um todo. A pessoa tem que ser vista como um todo. Isso é importante. Né? Sim. Olha, eu gostaria de destacar a importância de você fazer uma visita a um médico imunologista, pois nós estamos falando de saúde plena, nós estamos falando de todo um conjunto. E um médico imunologista, ele traz, né, todos esses pontos, ele aborda todos esses pontos. Então, isso é muito importante, pelo menos na visão que eu estou tendo agora nesse bate-papo que nós temos. Então, é muito importante você fazer uma consulta com um médico imunologista, e aí ele vai pedir exames e para conhecer um pouco melhor o seu paciente, né? Eu sempre digo assim, depende, né? Eu aconselho, não só imunologista, mas qualquer médico que você for hoje em dia, um médico tem uma visão integrativa, né? A visão assim, do total da pessoa, independente da especialidade. Um clínico geral ou qualquer um qualquer outro. Mas tem que olhar a pessoa como um todo. Sim. Né? Então, é muito importante, nós criamos esse quadro aqui no Conexão Verdade, para que a gente possa trazer o conhecimento de uma vida saudável, tá? Trazer à luz do conhecimento uma vida saudável. E tudo isso é muito importante, esses conselhos, a experiência que ele pode nos passar aqui e outras especialidades que traremos aqui também. Tá? Então, Conexão Verdade vem trazer a você qualidade de vida. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, se apresentasse. Estou vendo aqui um livro, Humano Imune. Fale um pouco desse livro e fale um pouco mais daquilo que o senhor acha útil para que os nossos espectadores possam ter uma qualidade de vida superior. Eu gosto de ser bastante polêmico, na verdade, eu gosto que as pessoas pensem. Né? Então, na verdade, eu penso assim, se Jesus quisesse, ele podia subir lá no alto da montanha em Jerusalém e curar todo mundo, assim, vai. Não, vou passar lama nos seus olhos, você vai se lavar na piscina, você carrega a maca nas costas. Isso se chama autorresponsabilidade. Então, na verdade, o ser humano ele vem dotado da capacidade de autocura, todos, sem exceção. E essa capacidade de autocura, ela é estimulada também pelas ideias que o cérebro consciente manda para o cérebro inconsciente. É que eu faço pós-graduação em neurociências, né? Então eu gosto bastante disso. Mas, enfim. E nisso nasceu a ideia de escrever esse livro, Humano Imune. O que o Humano Imune é? É muito legal. Eu peguei 29 práticas integrativas, até que o SUS oferece, e fui explicar uma por uma como melhora a imunidade. Então, por exemplo, eu peguei meditação, cromoterapia, aromaterapia, dança circular, crenoterapia. Sabe o que é crenoterapia? É águas termais. E nós temos em Prudente. Entendeu?
Por exemplo, a pessoa está lá no sertão do Nordeste, ela não tem nada, mas ela tem argila. E a argila, se ela souber aplicar, é um recurso, é uma ferramenta. Então, a proposta do Humano Imune, qual é? É até a última frase que está escrita aqui atrás dele, né? Qual é a melhor terapia que eu posso fazer? É aquela onde você está, naquele momento, com o recurso que você tem. Então, a proposta do Humano Imune é trazer as pessoas, né, fazer a diferença nela, através dos princípios e valores que tem aqui dentro, fazer uma transformação na vida do outro, né? Que é o evangelho, né? A palavra evangelho quer dizer boa nova. Então, sempre que você fala algo, você transforma uma vida para o positivismo, né? É um evangelho, é uma mudança. Então, o Humano Imune, eu vou até brincar, mas ele é a Bíblia da imunidade para o leigo. E a linguagem é muito legal, é uma linguagem que desde o diretor do Einstein pode ler, como uma pessoa, né, com menos estudo pode ler. E é bem legal porque eu começo o livro explicando alguns conceitos do que é imunidade, como a imunidade funciona. Hoje, para você adquirir ele tem na Amazon, né, e na editora Pod, que é essa aqui do Rio de Janeiro, POD, tá? E ele é incrível, é um livro que ajuda muitas pessoas e foi escrito com muito carinho para você, Humano Imune, né? Então, quanto custa? Eu acho que R$45. R$45. Mas, na verdade, é o que eu te falo, né? É muito bacana e, no final, tem uma surpresa. Tem as referências científicas. Então, por exemplo, se você é terapeuta e você trabalha com reiki, né? Ah, isso é bruxaria. Opa! Tem as referências científicas do capítulo de reiki. Né? E para mim foi um desafio escrever esse livro, porque devido à minha formação cristã, né, eu fui católico muito tempo e depois eu fui evangélico xiita, enfim, um monte de coisa. Escrever sobre alguns temas, isso é do demônio, foi bem difícil. Então eu tive que estudar. A ciência enfrentou esse tabu, né? Sim, durante a história, muita coisa e ver que tudo tem fundamento, né, independente da sua crença. Crença é uma coisa, a realidade é outra. Entendeu? Né? Então é muito importante essa desconstrução, muitas vezes, de preconceitos que nós temos. Né? E se você pode aplicar uma coisa que é uma imposição de mãos, já faz uma diferença pela passagem de energia que aquilo faz na vida da pessoa. Né? Então é isso. Ou seja, o ser humano ele é dotado de dons. Isso é claro e a gente vê exemplos na Bíblia. Na Bíblia. Né? Isso é amparado pela luz da palavra de Deus. Então a gente tem essa convicção. Tem alguns que têm alguns dons, poderes, né, da cura. Então, e tudo isso é muito importante. Eu agradeço a sua participação, a sua colaboração e espero contar aqui em outras oportunidades para que a gente possa trazer aí à luz de outros temas, né, que a gente possa trazer conhecimento aos espectadores, aqueles que acompanham o Conexão Verdade e que possam ter qualidade de vida através desse quadro que nós temos na nossa aba de saúde. Muito obrigado, Dr. Flávio. E vamos fazer aqui agora as considerações para os nossos parceiros, aqueles que patrocinam e que nos dão a oportunidade de trazer o nosso Conexão Verdade ao ar e trazer todos esses benefícios a vocês. Nós vamos falar primeiramente da Interplan, a Interplan que traz proteção para toda a família. Acesse o nosso site e compare os nossos planos e escolha, né, o que mais se encaixa no seu perfil. A Interplan é um plano de assistência familiar. Então ali você tem condições de fazer consultas, exames com preço bem reduzido e também um plano de assistência familiar, caso aconteça aí um infortúnio, né, que é o falecimento de alguém da família, também esse plano de assistência familiar ele traz aí também as condições de velório, o enterro, enfim, o caixão, tudo isso é oferecido pela Interplan. Mas hoje nós costumamos dizer, eu brinco com o Gilberto da Interplan e digo assim, hoje o dono de funerária não se interessa mais pelo cliente que morreu, e sim para aquele que está vivo, que ele vai pagando o seu plano ali, e quando precisa dos serviços da Interplan, de saúde, odontológico, a Interplan também oferece. Nós temos ainda a Dose Ativa, que é a nossa farmácia de homeopatia, tá? Ela oferece homeopatia, essências florais, fitoterápicos, aromaterapia, produtos naturais, produtos Veleda, produtos da Almeida Prado. A
Dose Ativa fica na Rua Ribeiro de Barros, 3222, Rua Ribeiro de Barros, 1699G, na Vila Dubos, em frente à sede dos Correios Centrais de Presidente Prudente. O telefone é o 3222-3677, a Dose Ativa é um dos nossos patrocinadores. Temos também o Laboratório Exame. O Laboratório Exame é o laboratório que realiza aí vários exames laboratoriais que muitas vezes o senhor pede, né? A pessoa vai até o senhor, vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer aí um hemograma completo, tá? O Laboratório Exame faz aí toda a linha de exames laboratoriais. Nós temos a matriz na Rua Major Felício Tarabai, 416, em Presidente Prudente. Temos a unidade 1 em Regente Feijó, na Rua Clemente Pereira, número 163. E em Santo Anastácio, na Rua Joaquim Nabuco, 439, o Laboratório Exame, tá? Em Prudente e Regente Anastácio. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, tá? Você vai ver aí na tela aí o contato de todos eles, as redes sociais. E, Dr. Flávio, muito obrigado. Até a próxima. Gratidão, até a próxima.